Oi, gente! Meu nome é Larissa e hoje eu vim gravar pra vocês as minhas opiniões sobre o livro Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas. Pra quem não sabe, essa autora super aclamada de romances históricos, ela lançou a série Os Hathaways, que também foi lançado pela editora Arqueiro, e essa é uma série que eu adoro. Então, quando eu soube que a editora ia lançar este livro, eu fiquei super empolgada pra ler, até porque dizem que é uma das melhores séries da autora, e após ter lido eu super tenho que concordar com essa afirmação. O livro conta a história de Simon e Annabelle. Annabelle é uma solteirona que já passou por 4 temporadas de casamento e ainda não conseguiu nenhuma proposta razoável de matrimônio. Apesar dela ser muito bonita e chamar a atenção de vários homens, ela não consegue nenhuma proposta aceitável. Isso tudo porque ela não tem um dote, a família dela é completamente sem dinheiro e não tem dinheiro para pagar um dote pro casamento dela. Então, as únicas propostas que ela consegue são propostas para ser amante ou coisa do tipo, e não é o que ela procura. Ela quer um casamento respeitável com algum membro da aristocracia que vai dar para ela assim, um papel importante na sociedade. E com isso vai salvar a família dela também, que está completamente à falência. E nessa temporada, ela é a 4ª temporada que ela participa, ela conhece outras 3 moças que também estão na mesma situação que ela. São solteironas que estão em busca de um marido aceitável para casar. Então elas se juntam e começam a traçar planos para conseguir se casar e achar um marido decente. Acontece que a Annabelle ela tá à procura de um homem que seja respeitável, que tenha certo poder e certa influência, para ser mais exato, um membro da aristocracia, que seja algum conde ou que tenha algum título do gênero. Só que ela não contava que ela fosse reencontrar Simon. Que Simon ele é um homem que ela super despreza, que desde que eles se conheceram eles vivem de briguinha, de implicância, tipo uma relação de gato e rato que eles têm. É baseado puramente no pré-julgamento que eles têm um do outro. Simon, ele desde que conheceu a Annabelle, ele tem esse desejo por ela, porque ela é uma mulher muito bonita, então ele sempre teve esse desejo por ela, mas ela nunca quis ele, eles sempre ficaram naquela briguinha, e agora ele vê a oportunidade perfeita de ter a Annabelle, porque ela tá numa situação de que ela precisa de ajuda, precisa de dinheiro, e ele é um cara que tá disposto a dar em troca dela ser amante dele. Acontece que, como eu já falei, a Annabelle ela não tá interessada em ser amante, ela quer um casamento respeitável e principalmente com um aristocrata, coisa que o Simon não é. O Simon ele é podre de rico, mas ele não tem um título. O Simon ele é um grande empresário, então ele tem muito dinheiro, mas foi um dinheiro que ele conseguiu do trabalho dele. Ele não tem nenhum título, o que quer dizer que ele também não tem as mesmas influências que um título pode dar. E então isso assim, ele não é exatamente aceitado na aristocracia, porque os aristocratas eles não aceitam muito bem os grandes empresários, eles só aceitam bem gente que tem títulos. Enfim, uma coisa assim que meio que me desanimou com o livro foi essa questão dos personagens. No começo, essa relação deles, baseada bastante no pré-julgamento, deixa a gente com uma falta, não cria simpatia na gente pelos personagens. A Annabelle, ela vê muito no Simon um cara simplesmente que não vale a pena porque ele não tem um título. Então isso meio que parece meio fútil pra gente, mas conforme a gente vai conhecendo ela e conhecendo a situação dela durante o livro, a gente consegue entender essa visão da Annabelle. E por outro lado, o Simon, ele só vê a Annabelle como uma menina fútil que só pensa em dinheiro e em títulos. Então, eles não se conhecem e por esse pré-julgamento eles ficam ali nesse desprezo um pelo outro. Só que vão acontecendo algumas coisas durante essa temporada que permite aos dois se conhecerem melhor. Eles vão se mostrando que não são aquelas pessoas que eles pensavam, que tem muito mais por trás dessa fachada. Que a Annabelle, ela é por trás, ela é uma menina inteligente, ela é engraçada, ela é divertida, e ela tem assim, um lado bom dela, que ela mostra que essa coisa que a gente acha que é fútil nela, é na verdade apenas uma preocupação pela família dela e a situação em que ela se encontra. E enquanto o Simon, ele consegue conhecer a Annabelle e ver que ela não era exatamente aquilo que ele pensava. E a Annabelle começa a conhecer nele também o lado preocupado dele, o lado mais fofo, simpático, que ele não é todo aquele arrogante que mostra ser, que ele tem muito mais por trás disso. Então, o que eu mais gostei nesse livro é essa questão da evolução dos personagens. No início a gente não tem tanta simpatia por eles, mas que conforme a gente vai conhecendo, a gente percebe que não é exatamente assim. E que eles vão mudando ao longo da narrativa. Eles podem ter seus defeitos no começo, mas eles vão trabalhando aquilo durante a história e no final eles completamente mudam, eles amadurecem muito. E isso é um dos pontos muito positivos sobre esse livro. Outra coisa que eu gostei bastante foi que a autora, ela diferente dos outros livros que romantizam demais essa questão da aristocracia, a autora ela mostra o lado feio dessa história também. Ela faz a gente refletir, trata de assuntos bem importantes de uma maneira bem leve. Por exemplo, a questão do preconceito. Esse livro se passa em uma época em que a aristocracia está começando a perder o poder para os grandes empresários. E isso é uma coisa assim que
até acontecer mesmo, gerou muito conflito. Então, os aristocratas, eles detestam grandes empresários porque eles realmente trabalharam para conseguir o dinheiro que eles têm. E, em contrapartida, os grandes empresários têm um problema com os aristocratas porque eles muitas vezes nem têm dinheiro, mas só o fato de ter um título já garante a eles o poder e a influência que eles têm. Então, tem muito preconceito de uma classe com a outra, e é bastante isso que o livro foca, porque a Annabelle, ela tá muito focada nos aristocratas, enquanto o Simon, ele não faz parte desse mundo. Então, rola bastante preconceito, e eu gostei bastante disso que a autora abordou nesse livro. Achei que ela abordou de uma maneira incrível e que faz a gente refletir mesmo sobre o preconceito na época. Outra coisa que eu gostei bastante é que a autora também fala sobre outros problemas, como o abuso e a questão financeira, de uma maneira incrível. A Annabelle, ela tá por uma fase que ela não tem dinheiro algum e ela precisa de arrumar dinheiro. E mostra como que a sociedade lida com as pessoas que não têm dinheiro. E porque na aristocracia tudo tem base em interesse. Os casamentos são feitos com interesse monetário, né, com interesse de dinheiro. E a autora mostra o que acontece quando a pessoa não tem dinheiro para poder lidar com essas situações. Ela mostra como acontece o abuso, como os homens veem as mulheres como pedaços de carne simplesmente porque ela não tem dinheiro para pagar um dote, por exemplo. Então, se a Annabelle tivesse dinheiro, ela seria uma candidata à esposa assim, espetacular. Mas como ela não tem dinheiro, ela só pode ser uma amante. E perde esse posto de matrimônio que ela poderia ter se tivesse dinheiro. Então, esse é um romance histórico que eu super indico para todo mundo, porque ele tem essa questão do romance que é super fofo, que é muito bem desenvolvido. Tem os personagens, eles são incríveis juntos, eu achei que eles combinaram demais. A Annabelle e o Simon, eles têm aquela coisa de gato e rato que deixa as coisas assim, sempre em ação, a gente sempre envolvido na história deles. E eles completamente se transformam durante a narrativa conforme eles vão se conhecendo, e isso é muito legal. E também é um livro super divertido, porque a Annabelle, ela, assim, é aquelas personagens que não têm papas na língua, falam o que pensam mesmo, e ainda mais pra época isso é uma coisa assim refrescante, né? Então você lê aquelas respostas atrevidas da Annabelle é super engraçado e torna um livro super leve. E além disso, a narrativa da autora também é super envolvente, então contribui muito para tornar um livro muito bom. Então, assim, gostei muito desse livro, porque ele é um romance muito bom, eu adorei o romance, adorei os personagens também, que foram muito bem construídos e eles amadurecem muito durante a história. E o ponto principal que me fez amar esse livro foi essa questão mais reflexiva que a autora aborda. Então, assim, esse é muito mais que um romance histórico, é um romance que deixa aquela mensagem, que faz a gente refletir e faz a gente aprender também um pouco até sobre a época da aristocracia, assim, essa questão do romance de época fica bem em evidência aqui. Então, eu adorei esse livro, tô super empolgada para ler os outros livros, saber o que vai acontecer com essas outras amigas da Annabelle, quais vão ser os próximos planos que elas vão traçar para conseguir um marido, e eu tô super ansiosa. Eu adorei esse livro, daria uma classificação de 4,5 estrelas, perdeu essa meia estrela apenas por esse início mais devagar, que deixa a gente meio temeroso com a história, mas depois super flui e a gente super se apaixona pela história, então 4,5 estrelas eu daria, super recomendo esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as minhas opiniões sobre o livro Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas. Quem gosta de romances históricos vai super adorar o livro. E é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, dê aquele like aqui embaixo e se inscreva no canal para receber as outras novidades. Um beijo e até a próxima!